Olá, pessoal! E hoje mais uma vez aqui dando continuidade nos nossos estudos linguísticos, certo? Nós vamos dar continuidade ao estudo do adjetivo, ao estudo do artigo. Vamos trabalhar focando bem a questão da classificação dos adjetivos. Relembrando que o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo noção de qualidade, de julgamento, de condições e de estado. Então, tudo que qualifica faz referência ao adjetivo. E as locuções adjetivas? Mais de uma palavra, mas que tem valor de adjetivo, como loção de cabelo, amor de mãe, amor de pai, tá? Então, essas locuções geralmente são formadas por uma preposição, tá? Nós temos aqui a preposição de mais o substantivo, ok? Nós estamos vendo que na estrutura dessa oração, aqui nós temos uma oração porque nós temos um verbo, tá? Então, o que vai caracterizar, o que vai definir a oração é o verbo, tá? Então, nós temos aqui nessa estrutura o artigo definido, feminino, singular, né, que está determinando o substantivo menina, substantivo comum, substantivo simples, porque é composto por uma só palavra, certo? E carne de boi, aqui tendo função de locução adjetiva, que está caracterizando, né, o tipo de carne que a menina come, ok? Dando continuidade aos nossos estudos, né, revisando a parte de artigo, né, nós temos dois tipos de artigo, artigo definido e artigo indefinido. Artigos indefinidos, professora. Qual é a função desse artigo? Além de acompanhar o substantivo, certo? Os indefinidos, eles generalizam, né, o substantivo. Eles indeterminam, né? Não tem... o substantivo, ele não é um substantivo específico, ele é um substantivo, como posso dizer, um substantivo geral, né? É um substantivo na sua generalização. No caso, uma, né, são os indefinidos, masculino feminino uma, uns e umas, que são os artigos indefinidos no plural, tá? Que os artigos, eles pertencem à classe gramatical variável. O que é classe gramatical variável? Aquela classe gramatical que vai ter uma variação de gênero, que no caso é masculino e feminino, e uma variação de número, que no caso é singular e plural. Nós temos também os artigos definidos, que são aqueles artigos que vão particularizar, vão tratar de um substantivo em particular, tá? Nós temos também no masculino, no feminino, singular e plural, ok? Então, artigo acompanha o substantivo, tá? Tendo a função de determinar o gênero, o número, o grau, né? E também ele determina particularizando o substantivo ou falando do substantivo de uma forma genérica, de uma forma geral. Após essa revisão, tá? Que nós tivemos aqui sobre os artigos, sobre os adjetivos, nós vamos fazer uma apreciação aqui desse texto, tá? Corais e orquestras infanto-juvenil fazem apresentações em Piracicaba. Crianças do projeto Jovem Músicos participam do concerto nesta quarta. O evento é gratuito e ocorre no Clube Coronel Barbosa, no centro da cidade. Perceba que aqui nós temos uma notícia, né? Pertence ao gênero textual notícia, um texto curto, né? Tem a função aqui de informar, tá certo? Nós tivemos no slide da aula anterior uma tirinha, que é outro tipo de gênero textual, que tem a função de entreter o leitor. Então, vamos ler a notícia. O Projeto Jovem Músicos apresenta na próxima quarta-feira, 7, o concerto dos grupos pedagógicos em Piracicaba. Durante o espetáculo, cerca de 50 crianças e jovens de corais infantil e juvenil da Orquestra Infanto-Juvenil sobem ao palco do Clube Coronel Barbosa, no centro da cidade. O espetáculo é gratuito. O professor Jefferson Ribeiro será o regente dos músicos que farão um repertório popular com canções Cai Cai Balão, Garibaldi, Na Bahia Tem Três Peças,
Em alguns momentos, a orquestra se unirá aos alunos do coral, ensaiado pela professora Raíssa Amaral, e juntos interpretarão músicas Primeiro Natal e Noite Azul. Então, perceba que em nenhum momento, né, o redator da notícia, ele se envolve no texto, né, uma linguagem informal, uma linguagem rápida. Nós observamos aí nessa notícia também aquelas perguntas, o que, quando, com quem e onde, não é isso? Então, vamos aqui nas questões. No título e da linha fina, que termos fazem referência à faixa etária dos participantes coral e da orquestra, né? Então, infanto-juvenil. Então, esse termo, infanto-juvenil, é que faz referência, né, à faixa etária. É um público jovem, é um público idoso, é um público infantil? Não, é um público infanto-juvenil. Quais desses termos nomeiam os participantes do concerto? Né? Então, quais desses termos nomeia os participantes do concerto? Então, o que é que vocês acham? Vou deixar para vocês responderem, ok? Que adjetivos caracterizam o repertório dos músicos que vão apresentar? Também deixarei para vocês responderem, ok? Passemos para o próximo slide. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os adjetivos. Gente, assim como os substantivos, os adjetivos também têm suas classificações. Lembra das classificações dos substantivos que nós estudamos? Próprio, comum, né? Primitivo, derivado, concreto, abstrato, simples, composto, coletivo. Os adjetivos também têm suas classificações. Nós temos os adjetivos simples. O que são adjetivos simples? Aqueles formados por apenas uma palavra. Confortável, grande. E os adjetivos compostos, formados por mais de uma palavra. Azul marinho, latino-americano, tá? Então, simples, apenas uma qualidade composta, mais de uma palavra, né? Que faz referência, no caso não são locuções adjetivas, né? Porque a locução adjetiva ela é formada por uma preposição e um substantivo. Aqui nós temos palavras justapostas, né? Que no caso vão formar o adjetivo composto. Primitivos são aqueles adjetivos que eles não, né? A partir deles que vão derivar outras palavras. Os primitivos eles não derivam, né? São os derivados que nascem a partir daquela palavra, da palavra base no caso prata e forte, né? São substantivos, aliás, são adjetivos primitivos. Derivados são os adjetivos que vão, né, nascer de um adjetivo primitivo. Tem a palavra base, que no caso é o radical, e a partir daquela palavra, né, são acrescentados elementos que vai fazer com que nasça uma nova palavra, né, a partir da raiz, a partir daquela palavra. Vamos supor, prata, né, o adjetivo prata deu origem ao adjetivo derivado prateado. Sabor, né, um adjetivo, dependendo como você vai empregar, se ele vai estar como adjetivo, saboroso, né, é um adjetivo derivado. Os adjetivos pátrios são aqueles que vão fazer referência à nacionalidade. No caso, nós que nascemos aqui em Milagres, nós somos milagrenses. Então, milagrense é um adjetivo pátrio, tá? E quem nasce em Brejo, brejo-santense, tá? Então, os adjetivos pátrios, eles vão se referir a continentes, a países, estados, cidades, equipes. Aí nós temos aqui os exemplos. Equipes africanas, empresas milagrenses. Então, no caso, africanas e milagrenses irá compor, né, os adjetivos pátrio. Então, recapitulando aqui, adjetivo simples, formado por um adjetivo só. Adjetivo composto, formado por mais de um adjetivo, né, que faça referência a adjetivo. Adjetivo primitivo, aquela palavra base que nós vamos ter os adjetivos derivados, né, que são aquelas palavras que nascerão do primitivo. E os pátrios, que vão fazer referência à nacionalidade, à naturalidade. Brasileiro é um adjetivo pátrio, porque quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Resolvam as questões do slide que eu deixei para vocês, nessas duas discussões aí para vocês resolverem. Tirem as dúvidas com o professor, qualquer coisa, assiste novamente o vídeo, ok? Eu os aguardo na próxima aula. Um cheiro, gente!